E se eu te dissesse que você poderia pedir demissão amanhã, nunca mais precisar trabalhar um único dia da sua vida e ainda viver com conforto tendo apenas 2,5 milhões de reais guardados no banco? E se eu te dissesse que enquanto todo mundo está se matando de trabalhar, correndo atrás do primeiro ou do segundo milhão, você poderia estar sentado em uma praia, completamente livre financeiramente, com uma fração do dinheiro que eles acham que é necessário? A maioria das pessoas diria que isso é impossível. Provavelmente falariam que é só um sonho, que 2,5 milhões de reais não são suficientes para sustentar uma vida inteira sem trabalhar. Mas aqui vai algo que pode te chocar. Elas estão completamente erradas, e hoje eu vou te provar isso. Meu nome é Tiago, e eu ajudo pessoas a entender como estratégias financeiras simples podem gerar resultados extraordinários. Se você já está cansado daquele conselho tradicional de aposentadoria que manda você trabalhar até os 70 anos e torcer para dar tudo certo, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like se essa informação começar a mudar a forma como você pensa sobre dinheiro. Agora, presta atenção nisso, porque é de explodir a cabeça. Pesquisas recentes mostram que a maioria das pessoas acredita que precisa de pelo menos 10 milhões de reais para se aposentar com tranquilidade. Algumas acham que precisam de 20 milhões ou mais. Enquanto isso, existem pessoas vivendo hoje melhor do que muitos milionários e fazendo isso com cerca de 2,5 milhões de reais bem investidos. A diferença não é sorte, nem um segredo obscuro que só os ricos conhecem. É compreender um princípio fundamental que quase todo mundo ignora. Antes de entrarmos nos números, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você imagina liberdade financeira, o que vem à sua cabeça? Carros de luxo, roupas de grife, mansões gigantes? Talvez viagens de primeira classe e restaurantes 5 estrelas toda noite. Ou talvez, só talvez, algo muito mais simples. Acordar sem despertador, usar seus dias como quiser e nunca mais se preocupar com aluguel, contas ou boletos vencendo. É aqui que a maioria das pessoas entende tudo ao contrário. Elas acham que riqueza é acumular coisas, quando na verdade riqueza é acumular opções. E opções não exigem nem de longe tanto dinheiro quanto as pessoas imaginam. O segredo está em entender algo que parece simples demais para ser verdade. Se você consegue gerar renda passiva suficiente para cobrir seus gastos básicos, você nunca mais precisa trabalhar. Não se trata de ter dinheiro parado na conta, e sim de ter dinheiro trabalhando para você, para que você não precise mais trabalhar por dinheiro. Vamos aos números, porque é aqui que tudo fica realmente interessante. Pegue esses 2,5 milhões de reais e aplique em investimentos conservadores de renda fixa. Estamos falando de títulos, fundos mais estáveis, CDBs, tesouro, opções de baixo risco que geram rendimento de forma consistente. Com esse tipo de investimento, é razoável esperar algo em torno de 5% ao ano. Pode não parecer empolgante, mas olha o que isso significa na prática. 5% de 2,5 milhões de reais dá 125 mil reais por ano. Isso significa mais de 10 mil reais por mês, todo mês, sem você precisar fazer absolutamente nada. Você não está gastando o dinheiro principal, está vivendo apenas dos rendimentos que ele gera. Pare e pensa nisso por um segundo. O seu dinheiro estaria trabalhando mais do que a maioria das pessoas trabalha nos seus empregos. Agora, 125 mil reais por ano talvez não pareçam uma fortuna se você está acostumado a ganhar bem. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Você não está mais trocando tempo por dinheiro. Cada dia passa a ser totalmente seu. Você acorda quando quiser, vai aonde quiser e faz o que quiser. Sem chefe, sem trânsito, sem reunião que poderia ter sido um e-mail. E calma, porque fica ainda melhor. Se você estiver disposto a aceitar um pouco mais de risco e investir parte desses 2,5 milhões no mercado de ações, por meio de fundos diversificados, o potencial de retorno aumenta bastante. Uma carteira equilibrada, combinando renda fixa e renda variável, pode gerar algo em torno de 8 a 9% ao ano no longo prazo. Vamos usar 8,5% como uma estimativa conservadora. 8,5% de 2,5 milhões de reais dá cerca de R$ 212.500 por ano, ou mais de R$ 17.500 por mês em renda passiva. De repente, não estamos mais falando só de pagar as contas. Estamos falando de viajar, investir em hobbies, apoiar causas importantes e ainda assim ver o seu patrimônio continuar crescendo. É aqui que essa estratégia se torna realmente poderosa. A maioria das pessoas encara a aposentadoria de forma completamente errada.
Elas acham que precisam juntar uma montanha de dinheiro e depois ir gastando tudo aos poucos até morrer. Mas e se você nunca precisasse gastar o dinheiro principal? E se o seu patrimônio pudesse durar para sempre, porque você vive apenas dos rendimentos? Essa é a diferença entre pensar como consumidor e pensar como investidor. Consumidores gastam dinheiro e ele some. Investidores usam dinheiro para gerar mais dinheiro. Quando você tem 2,5 milhões de reais rendendo de forma consistente, você não é apenas financeiramente independente, você é financeiramente eterno. Seu dinheiro pode sobreviver a você e ainda ser passado para as próximas gerações. Mas aqui está a parte que a maioria dos consultores financeiros não gosta de contar, porque isso não envolve vender produtos caros nem serviços milagrosos. O maior obstáculo para alcançar esse nível de independência financeira não é ganhar mais dinheiro, é gastar menos. A pessoa que consegue viver bem com 15 mil reais por mês é infinitamente mais rica do que aquela que precisa de 50 mil reais para sustentar o mesmo padrão de vida, independentemente do saldo bancário de cada uma. É aqui que precisamos ser brutalmente honestos sobre o que você realmente precisa versus aquilo que acha que quer. Você realmente precisa de um financiamento de carro que custa mais do que o aluguel de muita gente? Precisa comer fora 5 vezes por semana? Precisa do celular mais novo, das roupas de marca e de todas essas coisas que o marketing vende como sinônimo de sucesso? Não estou dizendo para você viver como um monge ou abrir mão de tudo que dá prazer. O ponto é que a maioria das pessoas gasta dinheiro com coisas que não as tornam mais felizes, e esse gasto é exatamente o que separa elas da liberdade financeira total. Pensa nesse cenário. Você é solteiro, já quitou sua casa e seus gastos mensais, incluindo IPTU, condomínio, contas, alimentação e lazer, somam cerca de R$ 12.500. Com um patrimônio de 2,5 milhões de reais rendendo 8% ao ano, você estaria recebendo mais de R$ 17.500 por mês. Ou seja, todas as suas despesas estariam cobertas e ainda sobrariam cerca de R$ 5.000 mensais, sem você trabalhar um único dia. Mesmo sustentando uma família, esses números ainda podem funcionar se você fizer escolhas estratégicas de estilo de vida. Talvez morar em uma cidade mais barata onde o dinheiro rende mais. Talvez quitar o imóvel mais cedo e eliminar o maior gasto mensal da maioria das pessoas. Talvez aprender a encontrar satisfação em uma vida mais simples e, ironicamente, muito mais livre. Talvez você tenha aprendido a encontrar prazer nas coisas simples, em vez de buscar satisfação apenas nas mais caras. A beleza dessa abordagem é que ela se adapta à sua realidade. Se você conseguir acumular mais do que 2,5 milhões de reais, sua renda passiva cresce na mesma proporção. Se conseguir reduzir seus gastos mensais para abaixo do que seus investimentos geram, você cria uma margem ainda maior para imprevistos ou melhorias no seu estilo de vida. Mas é exatamente aqui que a maioria das pessoas se sabota antes mesmo de começar. Elas olham para a meta de 2,5 milhões de reais e concluem que é impossível juntar tudo isso. O número parece grande demais, assusta, e a pessoa desiste antes de dar o primeiro passo. O que elas não percebem é que construir patrimônio não tem nada a ver com um salto gigantesco de uma vez só. Trata-se de dar passos consistentes, na direção certa, ao longo do tempo. Se você conseguir guardar apenas R$ 10.000 por mês, alcançará esse objetivo em algo próximo de 18 anos. Para quem está começando agora, isso pode parecer uma eternidade, mas pense por um instante, onde você estava 18 anos atrás? O tempo passa de qualquer jeito, você construindo riqueza ou não. A verdadeira pergunta é se daqui a 18 anos você vai olhar para trás arrependido por não ter começado hoje. E aqui está o detalhe que torna tudo isso ainda mais possível do que a maioria imagina. Você não precisa começar guardando R$ 10.000 por mês. Talvez no início sejam R$ 2.000, e com o crescimento da sua renda esse valor aumente. Talvez você resolva cortar gastos com mais seriedade e descubra que consegue economizar muito mais do que acreditava. Talvez arrume uma renda extra dedicada exclusivamente a alimentar sua conta da liberdade. O ponto é que isso não é uma fantasia reservada a herdeiros ou ganhadores da loteria. É uma consequência matemática para qualquer pessoa disposta a priorizar o seu eu do futuro em vez dos impulsos do presente.
Agora deixa eu te contar algo que pode te fazer rir ou chorar, dependendo do ponto de vista. A maioria das pessoas gasta mais dinheiro com carros ao longo da vida do que seria necessário para alcançar a independência financeira total. Pense nisso. O brasileiro médio troca de carro a cada poucos anos, financia com juros, paga seguro, manutenção, combustível e impostos. Ao longo de 40 anos, facilmente se gasta 3 milhões de reais ou mais apenas com transporte. E ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas dizem que não conseguem economizar para o futuro. Aqui vai outro dado que faz qualquer um repensar tudo. Em média, as pessoas gastam milhares de reais por ano com cafés, refeições fora de casa e comidas por conveniência. Supondo algo em torno de 15 mil reais por ano, é um dinheiro que simplesmente desaparece, oferecendo apenas um prazer momentâneo. Se esse mesmo valor fosse investido anualmente a uma taxa média de 8%, ele poderia se transformar em mais de 4 milhões de reais ao longo de 30 anos. Não estou dizendo que você nunca deve comer fora ou tomar um bom café. O que estou dizendo é que muita gente escolhe, sem perceber, prazeres temporários no lugar da liberdade permanente. Mas é aqui que essa estratégia fica realmente interessante e onde o conselho financeiro tradicional falha completamente. Quando você constrói essa base de 2,5 milhões de reais, gerando renda passiva, você deixa de agir por desespero. Você não fica preso a um trabalho que odeia só porque precisa do salário. Você não toma decisões financeiras movido pelo medo ou pela escassez. Isso muda completamente a forma como você enxerga oportunidades. Talvez você sempre tenha sonhado em abrir um negócio, mas o medo de perder o salário fixo te segurou. Quando seus investimentos já cobrem suas despesas básicas, esse risco se torna muito mais aceitável. Talvez você queira voltar a estudar ou aprender uma nova habilidade. Quando não há a pressão constante das contas, investir em você mesmo se torna muito mais leve. Ou talvez você simplesmente queira viajar, conhecer o mundo e viver experiências enquanto ainda tem saúde e energia. Quando o dinheiro trabalha para você, seus sonhos não ficam adiados para uma aposentadoria distante, quando talvez você nem tenha mais condições de aproveitá-los. Isso é o que a verdadeira riqueza representa. Não tem a ver com ostentação, nem com impressionar os outros. Tem a ver com escolhas, com a liberdade de dizer não ao que não faz sentido para você e sim ao que realmente importa. É desenhar a própria vida de acordo com seus valores e não apenas com o saldo da conta bancária. Agora, eu sei o que alguns estão pensando. E a inflação? Os gastos não aumentam com o tempo, tornando essa renda passiva menos valiosa. Essa é uma pergunta justa, e a resposta já está embutida na estratégia quando ela é bem executada. Se seus investimentos rendem entre 8% e 9% ao ano e você gasta apenas 6 a 7% do patrimônio, o crescimento restante ajuda a compensar a inflação. Seu capital principal cresce aos poucos e, com isso, sua renda passiva também cresce. Você não está apenas mantendo seu poder de compra, está ampliando ele ao longo do tempo. Além disso, existe um fator que muita gente esquece de considerar nesses cálculos: a aposentadoria pública. No Brasil, o INSS pode não ser perfeito e pode mudar ao longo dos anos, mas ainda assim tende a oferecer alguma renda complementar. Mesmo que não seja alta, ela ajuda a deixar o cenário financeiro mais confortável. Quando você soma esse valor à renda passiva dos investimentos, o resultado é um padrão de vida bastante tranquilo. E aqui está o ponto que realmente diferencia quem constrói riqueza de quem fica pelo caminho. Essas pessoas entendem que não se trata apenas de alcançar um número e depois relaxar. Trata-se de desenvolver hábitos e uma mentalidade que tornam a independência financeira inevitável. Quando você foca em construir essa base, passa automaticamente a ser mais intencional com seus gastos. Aprende a separar o que é necessidade do que é desejo momentâneo. Começa a enxergar com mais clareza as mensagens de marketing criadas para arrancar o seu dinheiro. Você desenvolve uma espécie de imunidade à inflação do estilo de vida. A maioria das pessoas, assim que começa a ganhar mais, imediatamente passa a gastar mais. Troca de apartamento, compra um carro melhor, passa a frequentar lugares mais caros. Os gastos sobem junto com a renda e a pessoa nunca avança de verdade. Ela apenas corre mais rápido na mesma esteira. Já quem busca independência financeira dá propósito a cada real. Não se priva de tudo o que é bom, mas faz escolhas conscientes.
Entende que cada real não gasto em algo passageiro é um real que pode trabalhar por você de forma permanente. Essa mudança de mentalidade talvez seja mais valiosa do que o próprio dinheiro, porque mesmo que algo inesperado aconteça com seus investimentos, você já terá o conhecimento e disciplina necessários para reconstruir. Você não será rico apenas no extrato bancário, mas também em inteligência financeira e autocontrole. E já que estamos falando de imprevistos, vamos encarar o elefante na sala. E as crises do mercado? E se seus investimentos caírem justamente quando você mais precisar da renda? Essas preocupações são legítimas, e é exatamente por isso que diversificação e taxas de retirada conservadoras são tão importantes. Se você estiver retirando apenas 6% ou 7% ao ano do valor total da sua carteira e estiver bem diversificado entre diferentes tipos de investimentos, é perfeitamente possível atravessar a maioria das turbulências do mercado, sem tocar no capital principal. Em anos ruins, o saldo pode até diminuir um pouco, mas a renda continua entrando. Em anos bons, o patrimônio cresce e cria uma reserva para os momentos inevitáveis de queda. Isso é completamente diferente do modelo tradicional de aposentadoria, em que as pessoas vão gastando suas economias aos poucos e torcem para que o dinheiro dure mais do que a vida. Quando você vive dos rendimentos e não do capital, a volatilidade do mercado deixa de ser um monstro assustador. A verdade é que a maioria das pessoas nunca vai alcançar esse nível de liberdade financeira, e isso não tem nada a ver com a capacidade de ganhar dinheiro. Tem tudo a ver com a relação que elas têm com o dinheiro. Desde cedo, fomos condicionados a acreditar que mais coisas significam mais felicidade, quando na prática geralmente acontece o contrário. Eu já vi pessoas ganhando salários altíssimos, 6 dígitos por ano, completamente quebradas, porque sustentam um estilo de vida de 7 dígitos. Ao mesmo tempo, conheço professores e mecânicos que constroem patrimônio em silêncio, porque entendem a diferença entre parecer rico e ser rico. Spoiler, não é a mesma coisa. Agora vem uma parte que pode incomodar um pouco, mas precisa ser dita. Se você não consegue viver bem com algo em torno de R$210 mil por ano, o problema não é falta de dinheiro. O problema é que você perdeu o controle dos seus gastos. Suas despesas cresceram além do que realmente te traz felicidade. E agora você está preso em um ciclo de ganhar dinheiro apenas para gastar dinheiro. A boa notícia é que, diferente do seu vizinho que comprou um barco para impressionar pessoas de quem ele nem gosta, você pode mudar isso a partir de hoje. Cada assinatura cancelada, cada compra por impulso evitada, cada vez que você decide cozinhar em casa em vez de pedir delivery, você está recomprando pedaços da sua liberdade futura. E deixa-te contar algo sobre liberdade que quase ninguém fala. Não é só sobre dinheiro, é sobre tempo. Tempo para investir em relacionamentos que importam. Tempo para desenvolver habilidades pelas quais você é apaixonado. Tempo para contribuir com causas que fazem sentido para você. Tempo até para ficar em silêncio, pensando, sem alguém exigindo sua atenção a cada 5 minutos. Quando você se torna financeiramente independente, com cerca de R$2,5 milhões trabalhando para você, não está apenas fugindo da rotina das 9 às 5. Você está escapando de um sistema inteiro que trata seres humanos como máquinas de produtividade. Você recupera o seu recurso mais valioso, que não é dinheiro, é a sua própria vida. Agora, não vou fingir que esse caminho é fácil. Ele exige uma disciplina que a maioria das pessoas simplesmente não tem. Significa dizer não para coisas que todo mundo ao seu redor aceita sem pensar. Significa conviver bem com a gratificação adiada em uma cultura que idolatra o tudo agora. Significa aceitar que algumas pessoas te achem estranho porque você dirige um carro de 10 anos e mora em uma casa simples. Mas aqui está o que faz tudo valer a pena. A cada mês que passa, você se aproxima mais da independência financeira total, enquanto a maioria das pessoas afunda cada vez mais em dívidas. A cada ano, seu dinheiro trabalha mais para você, enquanto os outros trabalham cada vez mais pelo dinheiro. A cada década, você se torna mais livre, enquanto muitos se sentem ainda mais presos. A estratégia dos R$2,5 milhões não é apenas sobre se aposentar cedo, embora essa seja uma possibilidade real. Ela é sobre escolhas. Talvez você ame o seu trabalho e queira continuar trabalhando, mas agora faz isso porque escolhe, não porque é obrigado. Talvez você queira criar uma ONG, escrever um livro, ensinar crianças ou viajar o mundo documentando espécies ameaçadas, sabendo que suas necessidades básicas já estão garantidas pela renda passiva.
O trabalho deixa de ser sobrevivência e passa a ser realização. E existe uma diferença enorme entre essas duas motivações. Uma leva ao estresse, ao burnout e ao ressentimento. A outra leva à alegria e ao propósito. Aqui está a peça final desse quebra-cabeça que conecta tudo. Construir riqueza não é apenas sobre o dinheiro que você guarda, é sobre a pessoa que você se torna durante o processo. A disciplina de investir de forma consistente ao longo dos anos ensina a paciência. A gratificação adiada ensina a pensar no longo prazo. O foco em necessidades versus desejos ensina o que realmente importa na vida. Essas lições vão muito além da sua conta bancária. Elas impactam seus relacionamentos, sua saúde, seu senso de propósito e sua satisfação geral com a vida. Você deixa de reagir ao mundo e passa a agir de forma intencional. Você passa a controlar o dinheiro em vez de deixar que o dinheiro controle você. E existe algo bonito nesse caminho. Ele é contagiante, no melhor sentido possível. Quando as pessoas ao seu redor percebem que você está genuinamente mais feliz com menos coisas e mais liberdade, elas começam a questionar as próprias escolhas. Talvez seus amigos parem de tentar acompanhar programas caros e passem a valorizar prazeres simples. Talvez sua família comece a pensar de forma diferente sobre o futuro financeiro deles. Você se torna a prova viva de que existe outro jeito de viver, um jeito que prioriza experiências em vez de posses, relacionamentos em vez de status e liberdade em vez da falsa segurança de um salário fixo. Então aqui vai o meu desafio para você. Pare de inventar desculpas sobre por que isso não funcionaria no seu caso. Pare de dizer a si mesmo que juntar 2,5 milhões de reais é impossível. Pare de acreditar que só quem tem dezenas de milhões pode ser financeiramente livre. Comece de onde você está, com o que você tem agora. Talvez isso signifique programar uma transferência automática de R$ 50 por mês para uma conta de investimentos. Talvez seja cancelar serviços que você nem usa e redirecionar esse dinheiro para o seu fundo de liberdade. Talvez seja ter uma conversa honesta consigo mesmo sobre o que você realmente precisa versus o que acha que quer. O caminho para a independência financeira não é complicado, mas é desafiador. Ele exige que você pense diferente, haja diferente e viva diferente da maioria das pessoas ao seu redor. Mas a recompensa não é apenas dinheiro no banco. A recompensa é uma vida vivida nos seus próprios termos, com tempo como seu recurso mais abundante e liberdade como realidade diária. 2,5 milhões de reais podem sim comprar independência financeira completa, se você for inteligente sobre isso. A pergunta não é se isso é possível, a pergunta é se você está disposto a fazer o que é necessário para que isso aconteça. O seu eu do futuro está contando com a decisão que você toma hoje.